Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para repartir uma porção da palavra de Deus com você. E o que eu quero repartir com você hoje está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto conta a história de uma mulher que foi flagrada em adultério. A mulher foi levada diante de Jesus. Pegaram a mulher, levaram. Mas o versículo 1 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite inteira lá, provavelmente orando, quase que com certeza ele estava lá orando. De madrugada, ou seja, de manhã bem cedo, ele volta para o templo e todo o povo ia lá, ou seja, o templo, lugar de edificação, de dar palavra, de ministrar a palavra, de ensinamento. Jesus estava lá para ensinar. De repente, chega uma multidão, um monte de gente com Jesus e fala assim, olha, essa mulher foi flagrada em adultério. E versículo 5 diz, e a lei nos diz, Moisés nos diz que tais mulheres deveriam ser apedrejadas por estarem em adultério. Que dizes? Incrível isso, né? Porque Jesus está lá, olha, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Sabe, amados, é incrível isso, né? Jesus, sem se perturbar, conhecendo por revelação, o Espírito Santo estava revelando ao coração de Jesus o que estava acontecendo, quem eram aqueles homens, o que eles estavam fazendo. E Jesus levanta, está escrevendo no chão. A Bíblia não diz o que era. Eu já vi pregadores e conjecturas de que estava escrevendo o nome dos pecados de cada um deles. Jesus estava escrevendo o nome deles, porque o nome dos que abandonam o Senhor será escrito na areia e tal. E Jesus estava escrevendo o nome dos pecados de cada um deles. Né? Tem muitas histórias. Jesus estava escrevendo, ninguém sabe o que era, mas o que Jesus diz para eles é incrível, irmão. Eu fico tão empolgado com a palavra de Deus, porque Jesus disse assim, olha, que dentre vocês aí, de todos vocês, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Está aqui a mulher, taquem pedra nela. Hein? Imagina isso aí. E ele estava tão tão consciente de que ninguém ia fazer isso, que ele se abaixa de novo e continua escrevendo, continua fazendo o que ele estava fazendo. Tranquilidade do Senhor Jesus. Ele vai, mas ouvindo eles, versículo 9 diz, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles. Veja só uma coisa, Jesus não disse para ele, seus pecadores, vocês não têm o que fazer, não. Jesus só ministrou uma palavra. Disse, olha, quem tiver com a consciência limpa, completamente limpa, quem for santo o suficiente para não ter nenhum tipo de pecado, quem for completamente santo, quem tiver com a consciência limpa, comece a tirar a pedra. Tinham duas coisas aí. A primeira era, eles não estavam com a consciência limpa. Segundo, tinha uma lei que dizia que se alguém começa a apedrejar determinada pessoa e essa pessoa é inocente, a condenação dela caía sobre o primeiro que atirou a pedra. E Jesus está lá. E eles foram vazando um por um. Sabe uma coisa, amado? Eu vejo nisso Jesus batendo as pedras das mãos dele. Jesus derrubou as pedras. Porque ali estavam pessoas que nem sabiam da história,
que não tinham visto aquela mulher adulterando, que só ouviram alguém contar o que está acontecendo. Uma mulher vai ser apedrejada. Aí o cara já se abaixa, começa a pegar um bocado de pedra para atacar na mulher, sem saber, na realidade, de verdade, o que estava acontecendo. Quantos temos por aí fazendo isso? Falando mal de uma coisa que eles só ouviram falar, com a consciência pesada por determinados tipos de pecados. As pessoas acham que elas vão para o céu porque o pecado delas é diferente do seu e do meu. Porque acham que somos mais pecadores porque cometemos tal tipo de pecado. Porque acham que não vão para o inferno por causa disso e daquilo. Sabe, amados, a palavra do Senhor, ela não pode mentir. Jesus bate as pedras das mãos dele e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem tiver completamente inocente. Não existe homem que não peque, não existe mulher que não peque, não existe pessoas que não cometam erros, não existe pessoas que estejam 100% com a consciência limpa. Nós sempre somos devedores a Deus, nós não somos suficientemente santos para acusar ninguém, nós não somos tão perfeitos para estar acusando ou atirando pedras ou dizendo quem pecou, quem não pecou. A nossa função é caminharmos em Deus, fazendo o que Deus nos mandou, o que Deus nos ordenou, fazendo o que está escrito na palavra de Deus e pedindo perdão cotidianamente, porque nós somos falhos e pecadores e defeituosos e cheios de problemas. Queridos, Jesus diz para essa mulher, Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Jesus disse: nem eu. Vai e não adultera mais. Fica em paz. Não peca mais. E 1 João, capítulo 2, lá no versículo 1, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Esse é justo, perfeito. E diz a palavra do Senhor, o Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Em 1 João 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em lugar nenhum está dizendo que Deus está nos condenando ou vai nos condenar agora. Em lugar nenhum está dizendo que Deus está colocando peso sobre nós. Pelo contrário, Jesus diz: lançai sobre mim o jugo de vocês. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Está pesado? Dá para mim. É isso que Jesus está dizendo. Queridos, minha oração nesse dia é que nós sejamos mais observadores da lei e menos legisladores e juízes. Que nós sejamos pessoas que não condenem ninguém pelo modo dela se vestir, pelo modo dela se trajar, pelo modo como ela se maqueia, pelo modo como ela adora Jesus, pela maneira como ela vive. Queridos, não condene ninguém. Você sabe uma coisa? Deus, ele não está atrás de homens e mulheres com roupas diferentes, com cabelos diferentes. O Senhor está atrás de homens e mulheres com caráter diferente, com vida diferente. Lembra lá de João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Vamos amar, vamos viver a palavra de Deus. Não se importe com as pessoas, o que elas estão fazendo é problema delas com Deus. Faça a sua parte, continue amando, continue vivendo, continue amando Deus. Ocupe-se com as coisas que Deus escolheu para você, trouxe para você. E você ficará mais feliz. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém.